Alô, amigos do Sinal Esportivo. Hoje eu estou com o professor Igor Moreira, professor da ESC Ezefic, lá de Cruzeiro, da área do futebol e ex-esportista. E hoje ele vai estar batendo um papo com a gente. Solta a vinheta. Igor, obrigado pela presença aí, obrigado por vir bater um papo com a gente, falar um pouquinho da sua pesquisa, falar um pouquinho da sua trajetória acadêmica, da sua trajetória esportiva também. Eu agradeço o convite de estar aqui, poder sentar nessa cadeira aqui que estão passando pessoas muito importantes. As celebridades estão todas aqui e ter essa possibilidade de estar aqui com vocês hoje. E o nosso bate-papo gira em torno, né, de infância, adolescência. A gente já está num período já da vida nossa que o tempo passa rápido, né? Mas conta um pouquinho, né, da sua trajetória esportiva, o que você fez no esporte de pinda aí, que eu sei que você tem história, hein? Não, pequeno. Mas nessa discussão de futebol que vamos chegar de um atual, né, tem uma vantagem que eu sou do futebol de rua, né? Somos do futebol de rua, então a gente brincava muito na rua e vai desenvolvendo essas habilidades e fui para a escola. Acho que tem que, enquanto professor de educação física, acho que a gente tem que pensar nisso com o esporte dentro do ambiente escolar. E aí esses jogos que ainda tem, mas de uma outra perspectiva, de emoções, de torcidas, a escola unida, de jogos escolares, foi me propiciando algumas possibilidades. Aí eu lembro com 14 anos, hoje faz parte da comissão técnica, o professor Caju me convidou para a seleção de pinda, tinha 14 anos, graças a esses jogos escolares. O destaque nos jogos escolares, né? Isso me levou para lá, mas infelizmente por culpa minha, eu acabei chegando, olhando e não dando sequência. Mas isso, o Caju já estava no salão? Já estava no salão. E quase da escola também aprendi no vôlei, questão de vôlei e tudo. E comecei a fazer iniciação esportiva aqui em Pinda, com a professora Ivana. Teve esse jogo, teve os jogos, eu participava de todos os jogos da escola, no vôlei também. E aí fui fazer o vôlei aqui em Pinda. E aqui em Pinda ainda tem os festivais de avaliações, que é por modalidades. Um desses, a professora Marilda me chamou para participar da seleção de pinda de vôlei. Então, com 13 anos, eu estava jogando na seleção de pinda de vôlei. Mas, novamente, por questões minhas, aí eu acabei desistindo. Tinha diferença de idade e tal, muitas pessoas mais velhas. Nessa perspectiva aí de estar envolvido com o esporte, foi de todo mundo ser jogador de futebol. E foi uma época que você tinha a ideia das peneiras, como o professor Renato até comentou com você, as peneiras de futebol. Lembro que na época era muito forte Campinas, o Guarani de Campinas, que era uma grande base para as peneiras. Guarani, Ponte, né? E todo mundo queria ir para o Guarani. E na verdade, eu sou dessa época também, a gente buscava fazer um caminho inverso, né? Não ir pro grande, mas Sim. Ir pros clubes que estavam mais ou menos estruturados. A gente não sabia essa nomenclatura, né? Mas já era um grande um clube formador. Vamos pegar aqui dessa geração aí, de que eu tô falando, pensando. Amoroso, a gente pega no finalzinho do Guarani. Luizão, você vem antes, né? Careca. Que tinha uma perspectiva. Mas esse aí eu não pude fazer, porque eu sou 8-1. Quando saiu essa peneira, muitos colegas, irmãos, tudo aqui de Pinda, até 80. Aí eu fui pro Vasco, para ser uma peneira do Vasco da Gama. Mas olha quão difícil era essa nossa vida. E fui fazer uma peneira do Vasco. Lá no Rio? No Rio. E, então, eu tinha 14 anos, entrava no ônibus com a minha mãe às 7 horas da manhã aqui em Pinda, parava em Resende. Sua mãe foi com você? Me levava. Em Resende, 2 McDonald's, e ia pro Rio. Chegava no meio de pouco, teste 2 horas da tarde, naquela perspectiva, 200 pessoas para você jogar 10 minutos. Não rela na bola E voltava. Ainda foi conseguindo um sucesso. Fui indo. Aí a gente foi chamado para a gente ficar 10 dias
no Rio, treinando no Vasco. Isso foi em janeiro de 1995. Fiquei treinava lá na Ilha do Fundão. E aí uma coisa totalmente diferente, 40 graus, correndo meio-dia, corrida que era perspectiva, 40 minutos e volta. Mas ainda não estava com o grupo de jogadores, você estava já. Era o núcleo do Vasco que tinha, o núcleo do Vasco. Avaliação, não, núcleo de avaliação. Que é um grupo forte do núcleo do Vasco. A Portuguesa tinha isso também. Entendeu? Que esse pessoal treinava terça e quinta, enquanto o time treinava a semana toda. Daí esse pessoal treinava terça e quinta, selecionava alguns, né, para ficar uma semana, 2 semanas. Aí de acordo com o rendimento do indivíduo, o cara ia segurando. E aí, assim, eu sei com a idade mais baixa, nessa época eu tinha 14 anos. E com a sua turma que eu estava treinando, tudo com 16, 17. Numa época que você seria num clube de futebol com 16, 17 anos. Que não ocorre mais hoje, a gente sabe, né? E fiquei lá depois... Porque eles estão repensando, né? Estão repensando agora. Acho que precisa, não precisa. Muito novo. E aí a gente pega lá o garoto de 12 anos, já tem todo esse estilo de vida, né? Sair cedo, treinar. Eles estão repensando, porque é um modelo que não deu certo. Né? Foi na minha perspectiva. Aí eu fui jogar em Arraial do Cabo. Aí desânimo total. Entro em campo, expectativa 10 dias, 10 minutos, sobe a placa, quem sai? Eu saio. 10 minutos do primeiro tempo. Do jogo, que seria um jogo determinante. Só ficar no clube, não. Na sua cabeça é determinante, né? Mas é criado todo esse imaginário pra gente, né? Aquele jogo, vamos jogar na Arraial do Cabo. Um rapaz vindo de Nova York para jogar no Vasco com 10. Toda essa perspectiva, não vai vir, cara. Não me lembro o nome dele. Mas em 10 minutos você não tinha relado na bola, o cara foi e tirou? Não tinha relado, entendeu? O gol, tinha dado um monte de perna e tal. E aí saí, desanimado e tal. O cara me chamou pra conversar. Falou assim, a gente quer aproveitar você, mas aqui no Vasco, aqui no clube tá cheio, a gente vai te colocar no bom sucesso, depois você trabalhando, a gente aproveita você. Mas as implicações, 14 anos, eu vivendo no Rio de Janeiro sozinho, sem assistência, sem nada, família toda aqui, tudo organizado aqui, não tinha como me aventurar sozinho para uma capital, com 14 anos de idade. Aí fui e falei assim, aqui não dá mais. Nessa mão, deu uma desanimada, de teste de clubes, eu não desisti, mas eu continuei com uma vida aqui, dentro de Pina, jogando bastante tempo nos amadores, em Pina, no Alto da Baú em especial. Na época do Marquinhos? Não, eu jogava no Alto da Baú, jogava nos times lá que tinha mesmo. Vocês montaram o time? Que já tinham, o Alto da Baú sempre teve um time muito forte, disputava os campeonatos, e tudo. Aí aquela vontade do esporte, ter inserido no esporte, chega a ser 18 anos, o que vai fazer da vida? Aí surgiu a ideia de cursar a educação física. Bacana. A gente vai dar um intervalo e vamos entrar nesse papo aí da educação física, que já é uma nova guinada na vida, né? E aí a gente fica ainda envolvido no esporte, né? Isso parece que não desamarra, né? Não consegue. Vamos bater um papo depois do intervalo sobre isso. Voltamos aqui com o professor Igor, agora no nosso segundo tempo, e o segundo tempo de algumas emoções. Mas vamos voltar aqui, Igor, e falar agora, né, dessa sua ida para a educação física de um modo que
a maioria dos estudantes de educação física, em sua maioria, teve ou uma experiência feliz no esporte ou uma experiência não tão feliz no esporte, mas que valeu, né? Que valeu de experiências, né? Trouxe bastante vivência, bastante amizade. Todo mundo que senta aqui fala que o esporte trouxe algo de positivo, né? E as pessoas falam, pô, se eu tivesse de voltar no tempo, eu ia viver a mesma coisa. Sim, isso foi. A gente coloca como sucesso, a felicidade como sucesso. Eu acho feliz, é sucesso de não chegar, que é o sonho, como o Skank já cantou. Todo mundo quer ser um jogador de futebol, mas, né? E aí cheguei, como eu falei anteriormente, termino o ensino médio, pensar no futuro. E eu como já tinha essas experiências vividas no esporte e gostava, um apaixonado por futebol, falei, pô, já que não vai como jogador... Apaixonado pelo futebol não, apaixonado pelo Corinthians. Corinthians, doido, hoje. E aí você tinha que, vou dar sequência na Faculdade de Educação Física. E aí eu entrei em Taubaté, comecei estudando lá, depois eu fui me formar em Cruzeiro, na ZFIC. Bacana, e aí depois disso você teve algum envolvimento como técnico de futebol ou trabalhou, como que hoje você está lá na cadeira do futebol, futsal lá da ESC, mas antes disso, qual foi a sua experiência dentro de quadro assim, com a formação esportiva? Como eu trabalhei já aqui em Pina, trabalho com iniciações esportivas, como estagiário, tudo, isso me propiciou no bairro no Santa Cecília, na época eu trabalhava lá, começar a comandar uns timinhos lá para disputar os campeonatos da cidade. Bacana. Que foi interessante, né? Teve um campeonato que surgiu aqui em Pina, no Sub-21, isso em 2003, foi bem interessante esse campeonato, jogos interessantes com isso. Então foi assumindo isso e trabalhar dentro do departamento de esportes em Pina, depois Secretaria de Esportes. Por 2 vezes trabalhei aqui, uma como estagiária, depois como iniciação esportiva, como professor efetivo lá na casa, certo? E aí sempre trabalhando com a modalidade futsal e futebol. Bacana. E aí, por uma outra época também, estagiário, por conta, eu montei uns times para mim aqui trabalhar e disputei alguns campeonatos aqui de Pinda. E disso surgiu a ideia, né, da sua dissertação, né, de trabalhar com o futebol a partir da perspectiva da inclusão social. Sim, né? Porque o que me chamou muita atenção, porque esse já que a gente começou, né, do sucesso, insucesso, formação, você tem um discurso muito forte no esporte. E fica essa pergunta, parece que mastigando na cabeça, fica, né? É a ideia que a professora Binaio fala que a pesquisa começa a partir de uma indagação, né? E essa indagação veio por em cima desses discursos. Se a pessoa não for um atleta, será um cidadão do bem. Se o esporte não propiciar a formação do atleta, ele vai ser um cidadão, formação, tudo. E isso me chamou muita atenção. Isso acontece mesmo? Ocorre. E aqui em Pina tinha um projeto de futebol muito interessante que levava o futebol para os bairros. Bola de mora, de mora. Então, porque antes era centrado o esporte nos locais, João Puro, Zito, e os outros bairros ficavam um pouco aquém dos esportes. E aí, umas sessões muito anteriores, 2001, 2002, construiu esse projeto. E aí me interessou sabendo que, será que esse projeto nacional que tinha um viés no projeto Cidadania, realmente trabalhava com formação cidadã? Legal, cara. E mais interessante, cara, na pesquisa, mesmo que minimamente, a formação cidadã está dentro do presente do esporte. Isso é importante. O esporte, de alguma forma, ele ajuda na formação também, né? Se a gente for pensar numa globalidade de experiências, o esporte pode ser mais uma experiência que contribui na formação. Mas o que acontece por vezes, que é aí que nós, enquanto professores, não passamos isso para nossos alunos. Ele, por si só, às vezes não consegue entender essa perspectiva. Ou vai entender lá na frente. Sim. Poxa, lembra naquela época de tal situação. Mas nesse projeto, nessa pesquisa, apareceu coisas, resultados
É interessante, foi muito interessante. Aí você vê o poder, o valor do esporte, né? Isso é fundamental. O valor social do esporte, né? Sim, formação de sujeito mesmo. Bacana. Legal. E quando, né, hoje você está estudando racismo, Sim. as manifestações de racismo no futebol, e quando surgiu esse projeto, essa ideia? Corinthians e Danúbio na Libertadores. O final do primeiro tempo, se não me engano, o Elias, então jogador do Corinthians, discutindo com o jogador do Danúbio. E a Sevi, mais ou menos pela leitura labial, assim, que manifestava, né, que eu sou expert em leitura labial. O Danúbio era de qual país mesmo? O Danúbio é... Beleza. Mas aí era um jogador... O diálogo de um jogador branco com um jogador preto. Aham. Um xingando o outro. Ofensa, aquelas ofensas que infelizmente é rotineira no futebol. Cara, quando o Elias foi ofendido racialmente, ele se rebelou. Ele tomou uma dor muito forte. E foi, ele deve me dar pra falar, peraí, alguma coisa tem a mais. Nessa questão racial aí. Peraí, não é só porque... Quando um tá xingando, parecia socialmente aceitável. Mas quando você põe um tocante da violência racista, o incomodou. Por que incomodou? Essa é a investigação. Porque, creia-se, se você for pegar um do professor Antônio Guimarães da USP, ele vai trazer uma ideia, o seguinte, que o negro ele sofre tanto na vida, vai sofrendo tanto, dia após dia, que uma coisa que parece que é mínima pode ser um estupim daquela pessoa. E os outros, nós não percebemos, não vivemos isso, não tem essa perspectiva. E o duro é que a questão do racismo é uma questão estrutural, né? E aí a gente vai, né, o negro de uma forma geral vai sofrendo, o que você falou, e chega numa hora que ele vai estourar. E aí a hora que estoura, quem viu, né, ou quem vê ali aquela atitude... Só aquele momento, né? Pensa que é só aquele momento, né? E aí os racistas utilizam de argumento que aquilo é midiático, que ele está querendo chamar atenção. Isso é um discurso racista. Ninguém quer ouvir essa pessoa o porquê daquilo. E a sua pesquisa ela vai de encontro ao quê, né? O que você quer responder? O que significou para aquele atleta dessa violência racista dentro de campo, do futebol nacional. Tá? E aí você levanta os casos? Casos, sim. E problematiza esses casos? Porque aqui no Brasil nós temos a ideia do mito da democracia racial. Isso é uma construção que vem desde 1930, o Gilberto Freire não é o responsável disso, mas ele aflorou no Casagrande Senzala, ou não combateu, e o Florestan Fernandes depois ele falou, peraí, não é assim não. E aqui, porque construiu um imaginário aqui no Brasil que aqui você não tinha racismo. A ponto de que em 1950, na década de 50, a Unesco pagou o professor Roger Bastide para, junto com o Florestan Fernandes, estudar a democracia racial no Brasil. Olha que louco, quando o professor Bastide chega ao Brasil, no aeroporto ele já percebe que tem racismo. Olha como já estão falando, foi vinculado, e essa ideia dessa democracia, ela existe até hoje, vivendo uma democracia racial. E no futebol reproduz isso. Entendeu? O futebol acha, não, peraí, não é isso não. E esse processo... Ou no futebol aflora isso. Mas escancara isso. Ou mas eles vão dizer o seguinte, não, muitos, o racista, como falei anteriormente, o racista diz, o cara tá aproveitando a isso, não tem nada a ver. Antigamente era assim. E aí eu estou fazendo levantamento que eu peguei desde a chegada do Brasil, do futebol no Brasil, estou datando o Charles Miller e o Oscar Fox no Rio, desse futebol mais organizado, e ver o processo de história. O racismo sempre foi presente, mas em determinado momento da sociedade, isso estou dizendo após conquista 58, isso se iniciou. Outros casos que tinham, ele não era discutido, ele era apresentado. Se apresentava, mas pouco discutido. E na sua visão, o que as instituições elas podem fazer para intervir, né? Que é difícil acabar.
Mas fazer uma intervenção mais efetiva. Você tem que ser um processo, acho que, de conscientização. Não podemos ser um Neymar da vida, que contratou uma empresa de marketing para poder Somos Todos Macacos do caso Daniel Alves. Não é isso. Fazer um marketing. Ele fez um marketing e foi muito criticado posteriormente. Que no comecinho daquela hashtag, Somos Todos Macacos, ficou bonitinho, deu uma visibilidade, mas foi visto que ele contratou uma empresa de marketing. Não saiu espontaneamente. Não foi espontâneo aquilo, é marketing. Não é isso que a gente. Não é esse o viés. Esses movimentos de CBF, acho que são poucos, muito fracos, fragilizados, apesar de colocar algumas vezes umas faixas, tudo. Precisa de ações mais efetivas, punições efetivas. E dá a possibilidade do negro ocupar outros espaços. Vamos pegar o caso do grafite, que é muito interessante. Chegou um momento que foi colocado que ele exagerou. Que não foi racismo, foi uma questão entre países, porque é contra argentinos. Mas quem está por trás? Quem são os dirigentes que estão ali para auxiliar esse jogador no combate? Quem são os dirigentes? Pegar um bate-papo que dura, né? Que é longo e infelizmente o nosso tempo é curto aqui, mas eu achei muito bacana, né, ter recebido você. Você trata-se de um grande amigo pessoal que eu tenho de longa data, que a gente discute bastante diferentes temas, né? E sempre com essa discussão a partir do futebol, né? Que a gente parte do futebol para discutir outras coisas. Eu acho que foi bacana você ter vindo aí e queria deixar alguma rede social, algum contato seu, aproveitar a nossa audiência aí. Vamos pela Ievale. Deixa eu contar pela Ievale, o meu de rede social de cabeça. Você é um dos diretores, né? Ievale, acho que é um instituto interessante que estão pensando no esporte, vale a pena isso mesmo, nessa perspectiva, esse viés da transformação a partir do esporte, né? Formação do jeito bacana. Na verdade, o Instituto Ievale é uma criação nossa, né? A gente faz bastante trabalho a partir do esporte, eu acho que é bem bacana. Obrigado, gente. Igor, obrigado, valeu mais uma vez. Muito obrigado pelo bate-papo aí. E foi um bate-papo muito interessante, esclareceu muita coisa. Obrigado, gente. Até a próxima.